Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz. Eu, missionário Edilson, estou aqui agora em Belém do Pará. Vou ministrar agora a palavra de Deus gratuitamente. Eu estou aqui no bairro de São Brás e vou fazer um trabalho aqui totalmente gratuito de ministração da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida e sua família em nome de Jesus. Bom dia ao povo de Belém do Pará. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe toda a sua família em nome de Jesus. Eu vim ministrar o Santo Evangelho nesta manhã de segunda-feira, hoje, 17 de outubro de 2022, às 9h51 da manhã de segunda-feira. Eu vim ministrar gratuitamente a palavra de Deus. Que você abra o seu coração, que você abra o seu entendimento para receber a palavra. Eu sou um missionário voluntário, eu ensino a palavra de Deus gratuitamente, prego nas ruas, já tem mais de 1 ano e meio que prego nas ruas, praças, ensinando a palavra de Deus gratuitamente. A pessoa não pode comercializar o Evangelho. Não podemos comercializar a palavra de Deus. Como diz lá em Mateus capítulo 10, de graça recebeste, de graça dai. Então nesta manhã, aqui na capital paraense, Belém do Pará, aqui no bairro de São Brás, vai ser ministrado o Santo Evangelho. Abra o seu coração. Não vim aqui pedir o teu dinheiro, não vim aqui falar de placa de igreja, de religião, ou muito menos de denominação, mas vim falar sobre o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, que diz: Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É no nome desse Deus que eu vim pregar nesta manhã, aqui na capital paraense, Belém do Pará. A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 13, versículo 9, diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça a palavra de Deus e coloque em prática. E antes de ministrar, eu quero citar um texto. Eu vou ler esse texto. Eu vou ler esse texto. Esse texto, para mim, eu gosto muito desse texto, porque esse texto um dia ele vai se cumprir. Se encontra em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 10. Filipenses 2:10 diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Antes de mais nada,
Todos nós, um dia, vamos estar assim, ó, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Quer queira, quer não, você vai dobrar o teu joelho e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. O diabo, seus demônios, todo o reino das trevas, todos os ímpios de todas as épocas vão dobrar o joelho e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos nós vamos estar de joelho dobrado declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Quer queira você acreditar ou não, todos nós vamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Queria deixar aqui algumas considerações iniciais. Primeiro, eu não vim aqui te julgar, nem te condenar. Não vim te julgar, não vim te condenar, mas vim te orientar segundo a palavra de Deus, o Evangelho. O meu papel, a minha finalidade e objetivo é trazer a mensagem do Santo Evangelho gratuitamente. Agora, se você vai crer ou não, é você com Deus. Você só tem duas opções: ou você obedece o que está escrito, ou você despreza. A decisão final é sua. Outra consideração inicial: não vim aqui para fazer um discurso de ódio e muito menos atacar qualquer religião. Para começo de conversa, nenhuma religião salva. Quem salva é Jesus. Pode em qualquer religião, o hinduísmo, espiritismo kardecista, o catolicismo, evangélico, nenhuma igreja salva, nenhuma religião salva, mas quem salva é Jesus. A palavra de Deus diz, João capítulo 14, a partir do versículo 6, que diz: Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Salvação eterna somente através da pessoa de Jesus. O homem e a mulher sem Jesus está irremediavelmente perdido. Portanto, que você creia no único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Creia, se arrependa, obedeça a sua palavra. Nenhuma religião salva. Por isso, não vim aqui atacar, mas vim expor a verdade da palavra. Vim expor a verdade do Evangelho. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 8, que diz: não podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, a palavra de Deus, escute com atenção, a palavra de Deus é a única verdade. Isso aqui é exposto. Mas coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. Coloca.
gostaria de uma oração. Vou já fazer. Escute com atenção. Você não pode ir contra a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Como é seu nome? Paulo César de Machado. Pai Santo, em nome de Jesus, está aqui o Paulo César. Senhor Jesus, livra de todo mal, Senhor. Eu não sei o que ele está passando, mas o Senhor sabe. Livra ele, Senhor, de toda a tribulação, toda a angústia. Dá uma saída, Senhor, na vida dele. Abençoa a vida dele e a família dele em nome de Jesus. Senhor Jesus, tem de misericórdia, meu Pai. Abençoa, livra do mal, em nome de Jesus. É que eu te agradeço. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Em nome de Jesus. Dito isso, as considerações iniciais, eu quero pensar um pouco com você sobre Apocalipse 21:8. Vamos analisar a palavra de Deus. Eu quero pensar junto com você sobre Apocalipse 21:8. Vamos examinar as escrituras. Vamos analisar. Vamos pensar, meditar na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado o que lê, o que ouve as palavras da profecia e guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Povo de Belém do Pará, você que está me ouvindo nessa manhã, o tempo está próximo. Jesus Cristo está voltando. Arrependa-se enquanto é tempo. Eu queria te fazer a primeira pergunta: onde é que você vai passar a sua eternidade? Eu queria que você pensasse um pouco nesta manhã. Aonde é que você vai passar a sua eternidade? Você já parou para pensar por um momento sobre isso? Muita gente diz: morreu, acabou. É um engano. Morreu, iniciou-se a eternidade. A morte nada mais é que a porta para a eternidade. Eu queria que você pensasse nesta manhã de segunda-feira. A qualquer momento, escute bem, escute com atenção. A qualquer momento, um de nós pode partir para a eternidade. Vou colocar um caso aqui que aconteceu recentemente em Pernambuco. O marido de uma candidata ao governo de Pernambuco, o seu marido, no dia da eleição, 2 de outubro, infartou e veio a óbito com 44 anos. Quando chegar esse momento,
Estarás preparado? Ouça com atenção, povo de Belém do Pará. Arrepende-te, porque Jesus Cristo está voltando. Você hoje, qualquer um de nós, pode descer à sepultura hoje ainda. Não sabemos o dia de amanhã. O apóstolo Tiago diz, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 14, que diz que não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? A vossa vida é como um vapor, é como uma neblina que aparece por um pouco e depois desaparece. A nossa vida, escute com atenção, a nossa vida aqui é temporária, só estamos aqui de passagem. É aqui que você escolhe aonde você vai passar a sua eternidade. Se no céu com Cristo ou condenado no lago de fogo e enxofre, que é o lugar. Você tem caneta aí? Pega uma caneta, não. Não sem caneta. Vai. Escute com atenção. No final, né? Estamos no final já. Escute bem. O que você está fazendo com a única vida que Jesus te deu? O que você está fazendo com ela? Você está desperdiçando a sua vida no pecado, nos prazeres desta vida? Ou você a cada dia está dedicando a sua vida em obedecer a palavra de Deus, obedecer a Jesus? Escute com atenção, ouça com atenção, povo de Belém do Pará. Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz: está ordenado ao homem, está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo, depois disso segue-se a prestação de conta. Quando chegar esse momento, estarás preparado ou não? Como é que a pessoa morre despreparado? A pessoa morre despreparado quando está mergulhado na prática do pecado. Eu queria que você pensasse por um pouco sobre aonde você vai passar a sua eternidade. Deus abençoe. Eu queria que você pensasse nesta manhã. Por isso que a gente vai analisar Apocalipse 21:8. Ali fala de 8 tipos de pessoas, 8 classes de pessoas que não vão herdar a salvação eterna. Eu creio, em nome de Jesus, eu creio pela fé que você vai ouvir essa palavra e vai entregar a vida nas mãos de Jesus e vai obedecer a Bíblia até o fim. Porque sem arrependimento, sem fé, não tem como você herdar a salvação. Você precisa se arrepender de seus pecados e crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. A palavra de Deus diz, Atos capítulo 3, a partir do versículo 19: arrependai-vos e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados. Você precisa se arrepender. Arrependimento não é um sentimento. Essa palavra arrependimento, no grego, significa metanoia, que significa mudança de mente e de coração, uma mudança radical de vida. E você precisa ter fé. A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 3, a partir do versículo 18: quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado. Arrependimento e fé, elementos da conversão. Você precisa se converter a Jesus Cristo. Talvez você esteja numa rota que vai te levar à condenação eterna. Você precisa se arrepender, se converter. Povo de Belém do Pará, arrependa-se enquanto é tempo. A palavra de Deus diz, Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Busca a Deus enquanto você ainda respira, porque depois da morte não tem como buscar mais a Deus. A hora é agora de buscar a Jesus, é agora. Arrepende-te enquanto é tempo. Como eu disse no início, não vim pedir dinheiro aqui nenhum de ninguém. Eu prego e ensino gratuitamente a palavra de Deus, sem cobrar nada. De quarta para quinta, eu tive um sonho. Eu estava há mais de um mês sem folheto, sem sair pelas ruas para pregar o Evangelho. Às vezes, irmãos me dão oferta para fazer a obra. Eu não peço nada a ninguém. Eu não gosto de pedir nada a ninguém, porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Tive um sonho de quarta para quinta, que eu estava sacando um certo valor. No sonho, sábado, caiu um valor na minha conta, e eu recebi, comprei folhetos, estou aqui agora, pregando o Evangelho. Não precisei pedir nada. O dono da obra é Deus. Jesus Cristo ainda faz milagres. O Senhor Jesus Cristo é o Deus do impossível. Eu estava há mais de um mês sem nenhum centavo. Não precisei pedir nem R$1 para ninguém. O Deus que eu sirvo me sustenta, me ajuda no que eu preciso. Por isso, não vim aqui pedir o teu dinheiro. Deus me levantou para falar a verdade do Santo Evangelho, sem cobrar nada. Dito isto, vamos analisar Apocalipse 21:8. Vamos meditar um pouco. Vamos analisar a palavra de Deus. Vamos meditar. Vamos inferir. Olha o que diz Apocalipse 21:8. Talvez você nunca tenha lido. Hoje eu vou só ler a Bíblia aqui para você. Vamos ler a Bíblia hoje. Se você não tem o hábito de ler, você vai ouvir.
vou ler a Bíblia para você hoje. Talvez você nunca tenha lido Apocalipse 21:8. Vamos ler agora. Que diz, aqui fala de 8 classes de pessoas que não vão herdar a salvação eterna. 8 tipos de pessoa, 8 classes de pessoas. Eu me importo com a tua alma. Eu viso almas, não é dinheiro. Escute com atenção. A partir do momento que a pessoa nasce, ela é eterna. Ou ela vai passar a eternidade na presença de Deus, ou vai passar a eternidade para sempre condenado, banido da face de Jesus. Por isso que eu estou dispondo de tempo agora para ler a Bíblia com você. Ouça com atenção. Preste atenção. Não endureça o seu coração pelo engano do pecado. Não endureça o seu coração pelos prazeres desta vida, mas deixa Jesus habitar na tua vida. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, pagou a nossa dívida que era contra nós. O Senhor Jesus Cristo satisfez a justiça do Deus Pai, se oferecendo na cruz como um sacrifício voluntário, cordeiro imolado. Zilda. Vamos lá, vamos fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, está aqui a Zilda, Senhor, com a serva, Senhor Jesus, eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe. Senhor, livra-la do mal, Senhor. Livra, Senhor, repreende toda a pombagira, toda a maldade, toda a investida de Satanás caia por terra agora em nome de Jesus. Abençoa a filha dela, abençoa a família dela, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que tu seja exaltado, honrado e glorificado, e a tua serva, Senhor. Oh meu Deus, em nome de Jesus, dá uma saída, entra com providência, Pai, em nome de Jesus. Oh Senhor, abençoa ela, Pai. Em nome de Jesus é que eu te agradeço. Amém. Vou continuar em oração pela senhora, tá bem? Deus abençoe, tá? Deus abençoe, bom trabalho. Escute com atenção. Jesus Cristo se ofereceu como um sacrifício voluntário, cordeiro imolado, cordeiro sem defeito, um cordeiro perfeito. João capítulo 1, versículo 29, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi à cruz porque Ele quer passar a eternidade contigo no céu. Jesus Cristo não quer ninguém no lago de fogo e enxofre, que é o lugar de condenação. Esse lugar de condenação é para aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que rejeitam a palavra. Jesus, não é a vontade de Jesus que o ser humano vá para o lago de fogo e enxofre, mas a vontade dele é que você passe a eternidade com ele no céu. A prova disso, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz: o desejo de Deus, o desejo de Jesus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Jesus quer te salvar, mas o que é que adianta Jesus querendo te salvar e você o rejeitando? Não adianta.
Você tem que querer. Jesus Cristo não força a barra com ninguém. É aqui nessa vida que você escolhe onde você vai passar a sua eternidade. Queria que você pensasse nisso. Muito bem. Então vamos ler. Vamos ler Apocalipse 21:8. Diz assim: quanto aos covardes, quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, quanto aos assassinos, quanto aos impuros, quanto aos feiticeiros, quanto aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. 8 tipos de pessoas que não vão herdar a salvação eterna e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. 8 tipos. Como eu disse, talvez você nunca tenha lido Apocalipse 21:8. Você está conhecendo agora. Será que você faz parte de algum desses aqui na lista? Se você faz parte, que você se arrependa. A esperança para a tua vida. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. A esperança para quem está entre os vivos. A esperança para a tua vida. Basta que você se arrependa. Agora a gente vai analisar um por um. O que isso significa? Covardes. O que significa incrédulo? O que isso significa? Vamos ver, vamos analisar, vamos meditar. Quem não vai estar no novo céu e na nova terra? Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz, em primeiro lugar, vão estar fora, vão ficar de fora os que são indiferentes ao Evangelho. Os que vão ficar de fora da Nova Jerusalém, da salvação eterna, os que são indiferentes ao Evangelho. O primeiro é o covarde. Quanto, porém, aos covardes. Em outras traduções, tem medrosos e tímidos. Vamos ver o que isso significa. Covarde, medroso ou tímido. Fala dos indecisos, daqueles que temem o perigo e fogem das consequências de confessar o nome de Cristo. Os covardes, embora convencidos da verdade, preferem não se comprometer. Os prazeres deste mundo, tem medo de ser perseguido, não tem coragem de assumir que são de Jesus. Olha só que interessante. Covarde aqui é o indeciso, é aquele que não quer ser confrontado, não quer ser perseguido, então ele se omite, ele se esconde.
os irmãos vão lá no trabalho dele, eu queria falar com o irmão fulano de tal. Fulano de tal é crente? A gente não está sabendo. E já trabalha aqui há 5 anos, a gente não sabia que ele era cristão. Olha só, covarde, medroso e o tímido, aquele que não assume a sua identidade como cristão, ele se acovarda, prefere participar de piadas imorais, de mentiras, do que dizer: eu sou cristão, e o que vocês estão fazendo está errado. Esse é a primeira classe de pessoa covarde. Se um covarde não se arrepender antes de descer a sepultura, vai ser lançado para o lago de fogo e enxofre. Esse é o primeiro tipo de pessoa que não vai entrar na vida eterna, que não vai ser salvo. O covarde, o tímido, o medroso, ele não assume quem ele é, prefere se esconder, porque ele não quer ser perseguido, não quer ser confrontado com a sua fé. Esse é o primeiro tipo de pessoa que vai, se não se arrepender, vai ser condenado. O segundo tipo são os incrédulos. Antes de passar para os incrédulos, antes de passar para a segunda classe, eu quero ver um texto. Mateus capítulo 10. Aqui, olha, esse texto aqui é para aqueles que se dizem cristão, mas se acovardam, são medrosos, são tímidos. Olha o que é que Jesus fala. Mateus 10, 32 diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que estás no céu. O covarde, o tímido e o medroso, ele nega a Jesus. Por isso, Jesus, no dia da prestação de conta, vai negá-lo também. Se você confessa a Jesus, Jesus vai te confessar diante do Pai. Mas se você o nega, sendo negligente, sendo omisso, Deus também vai te negar diante do Pai. Vamos ver o segundo tipo de pessoa. Primeiro vimos o covarde, o tímido, o medroso, aquele que nega Jesus diante dos homens. Se não se converter, vai ser condenado, vai ser lançado para o lago de fogo e enxofre. Vamos ver o segundo tipo de pessoa, que são os incrédulos. Quem são os incrédulos? São aqueles que buscam outro caminho para a salvação, rejeitam a oferta gratuita do Evangelho. Os incrédulos são aqueles que buscam a religião e não a Cristo, entram pelo atalho das obras, pensando receber através dela a vida eterna.
No mundo multiplica-se as religiões, se escasseia a fé salvadora, pois larga é o caminho que leva à perdição. Os incrédulos não creem no sacrifício salvífico de Cristo. Eles acham que para ser salvo é através da religião. Nenhum ser humano vai ser salvo através de nenhuma religião. Nenhum ser humano vai ser salvo, porque nenhuma religião salva. O que significa essa palavra religião? No grego, religare, que significa religar. O homem querendo ter um relacionamento com Deus através da religião. Impossível! Não tem como, por causa do pecado. Religião nada mais é que doutrina de homens. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo, obedecendo a palavra de Deus, o seu Evangelho. Jesus falou em João 10:9: eu sou a porta, quem entra por mim salvar-se-á. Somente e exclusivamente a salvação é através da pessoa de Jesus. Bom, a palavra que eu vim trazer hoje não é para bater muito aplauso mesmo, não. Não é para ficar muito feliz. Eu vim trazer a verdade do Evangelho. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Eu não convenço ninguém pela força do braço, mas é uma obra sobrenatural do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, João capítulo 16, a partir do versículo 8, que diz: mas o Espírito da verdade, o Espírito Santo, convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. Não sou eu que convenço, é o Espírito Santo. Como eu já disse, eu vou repetir mais uma vez: você só tem duas maneiras de lidar com a palavra de Deus: ou você obedece, ou você despreza. A escolha é sua. Eu creio que você vai obedecer. Eu creio. Oro todos os dias pelo povo aqui do estado do Pará, e creio que você vai obedecer a palavra de Deus. Os incrédulos não creem no sacrifício de Jesus, não creem em Jesus, não creem no Evangelho, rejeitam a palavra de Deus, procuram as religiões do mundo e acha que por fazer boas obras vai ser salvo. É um engano. Veja comigo, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Eu vou abrir a Bíblia aqui e vou ler para você Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim, ó: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Perceba,
Pela graça sois salvo. Pela graça. O que significa essa palavra graça? Favor imerecido, benevolente, espontâneo de Deus para com o homem. Favor imerecido. Ninguém merecia ser salvo. Ninguém. É favor, é graça. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Portanto, se tem alguém aqui nesta manhã pensando que fazer boas obras vai ser salvo, você está enganado. Te aconselho a você examinar as Escrituras. Na verdade, isso é ordem do Senhor Jesus Cristo. Jesus falou, João capítulo 5, versículo 39, que diz: examinai as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna, e delas de mim testificam. Examine a palavra de Deus, leia, obedeça. Como eu já disse, eu vou repetir mais uma vez: o homem e a mulher sem Jesus está irremediavelmente perdido. Por isso, você precisa de Jesus. Você precisa confessar os seus pecados, se arrepender, entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Faça isso enquanto você ainda respira, enquanto o teu coração ainda bate. Faça isso enquanto é tempo. Então vimos a segunda classe, o segundo tipo de pessoa que não vai ser salvo: os incrédulos. Os incrédulos não vão ser salvos. É o que diz a palavra de Deus. Escute com atenção. Eu só vim ensinar. Escute bem o que está escrito aqui, ó. Aqui não é a palavra do missionário, não. Aqui é a palavra do Deus Todo-Poderoso, cheio de glória, de majestade, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, está à destra do Pai agora e intercede por você. É a palavra do Deus Todo-Poderoso que estamos analisando e meditando nesta manhã de segunda-feira. Que você escolha obedecer à Bíblia e se volte para Jesus. O segundo tipo de pessoa, os incrédulos, não vão ser salvos. Se os incrédulos não se arrependerem, vão ser lançados para o lago de fogo e enxofre. Mas se o incrédulo, ouça bem, se o incrédulo se arrepender e se voltar para Jesus e entregar a vida para Ele, vai ser salvo. A escolha final é de cada um. Que você escolha se submeter a Jesus e a sua palavra. Jeremias capítulo 21, versículo 8, que diz: eis que tem o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida e o caminho da morte. Qual é o caminho da morte?
É a pessoa que está mergulhada na prática do pecado, está mergulhado nos prazeres, está mergulhado no vício, no álcool, no tabaco, nas drogas, na prostituição, no adultério, no roubo, na fraude, na mentira. Esse é o caminho da morte, que leva à condenação eterna. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz: há caminhos que ao homem lhe parecem direito, mas seu fim são caminhos de morte. O caminho da morte é o pecado que leva à condenação eterna. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte. Só que o texto não para por aí, vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom presente de Deus é a salvação. Não despreze a salvação. Vou te fazer uma pergunta: será que vale a pena trocar a salvação por Cristo Jesus pelo um copo de cerveja, pelo um tabaco, pelas drogas, pela mentira, pela prostituição? Será que vale a pena? Tudo isso é prazer temporário que passa. Qual é a sua escolha nesta manhã de segunda-feira, 17 de outubro de 2022? É isso que você quer para a tua eternidade? A condenação eterna. E eu não vim colocar medo em ninguém aqui. Não encare isso como eu estou te colocando medo aqui, não. Isso aqui eu estou te orientando, porque eu não quero que você chegue nesse lugar de condenação. Escute bem: quem for para lá nunca mais vai sair de lá. Ouça com atenção, eu vou repetir mais uma vez, pausadamente. Preste atenção: quem for para o lago de fogo nunca mais vai sair de lá. Vai passar a eternidade nesse lugar de condenação, sofrimento, suplício, angústia, escuridão eterna, trevas, dores. Qual é a sua escolha? Estou te orientando segundo a palavra de Deus. Na verdade, estou obedecendo o que Jesus me deu a ordem, Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o que eu estou fazendo agora, dispondo de tempo para pregar o evangelho, te ensinar a palavra de Deus gratuitamente. É isso que você quer para a tua eternidade? Eu te chamo a atenção nesta manhã. É isso. A escolha é sua. Aqui eu estou te orientando. Mas você pode resolver desprezar. É você com Deus. Escute bem, cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. Base bíblica, Romanos 14:12. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai dar conta. Romanos 14:12. O segundo texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Na dúvida, anote o texto e confira em casa. Confere aí, anota aí o texto e confere. 2 Coríntios 5:10 diz: cada um de nós vamos comparecer ante cada um de nós
vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que tiver feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal. Tribunal me diz de audiência. Todos nós vamos prestar conta diante de Jesus. Que você tenha isso em mente. Que você tenha isso em mente. Eu, você, cada um de nós aqui vai prestar conta diante de Jesus. Então vimos aqui dois tipos de pessoas que, se não se arrependerem, vão ser lançados para o lago de fogo e enxofre. Primeiro vimos os covardes, ou seja, os medrosos, os tímidos, aqueles que negam a Jesus diante dos homens, porque não querem ser perseguidos. E vimos agora os incrédulos, que, se não se arrependerem, antes de descer à sepultura, vão ser lançados para o lago de fogo e enxofre. Vamos ver mais um. Vamos analisar, vamos meditar, vamos aprender a palavra de Deus. Vamos ver mais um. Antes de ver mais um, eu quero ler dois textos. Os incrédulos, aqueles que não creem em Jesus. Deus abençoe, tá? Deus abençoe, minha irmã. Para os incrédulos, e a segunda classe, João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado. Os incrédulos não creem em Jesus, não creem na obra salvífica de Cristo. Se o incrédulo não se arrepender, ele vai ser lançado para o lago de fogo e enxofre. O segundo texto, Romanos 5,1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Só fomos reconciliados, justificados através do sacrifício salvífico de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, você que está aqui me ouvindo nesta manhã, creia em Jesus, obedeça a sua palavra. Eu faço votos, eu creio profundamente que cada um que está ouvindo aqui vai obedecer a palavra e se entregar a Jesus. O que significa se entregar a Jesus? É obedecer a sua palavra. Vamos ver a terceira classe de pessoa. Estamos meditando e analisando Apocalipse 21:8. Vamos ver classe por classe
cada um